Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson, bem-vindos ao canal do blog no YouTube, sejam super bem-vindos. Depois de algum tempo sem vídeos aqui no canal, eis que surge mais uma vídeo resenha. Eu espero que vocês gostem muito da vídeo resenha de hoje. É um autor que já passou aqui no blog, já li quase tudo dele que saiu aqui no Brasil, já li. Quando ele esteve aqui no Brasil, fiz muita questão de conhecê-lo, de poder falar com ele. Inclusive tem alguns vídeos do nosso encontro, né, do encontro que teve. Ele é um autor que ele é bem eclético, porque ele já escreveu distopia, já escreveu sobre vampiros, já escreveu sobre steampunk, já escreveu sobre moda, ele escreve sobre tudo. E eu acho que isso é muito positivo para um autor, porque não fica com aquela cara de mesmice, né? Apesar de alguns autores eu amá-los, mas ele só escreve o mesmo assunto e aí tem uma hora que acaba sendo chato. Mas esse autor, eu gosto muito dele, eu gosto do jeito que ele escreve. E esse livro que eu vou falar pra vocês hoje, que eu vou fazer resenha dele hoje, essa vídeo resenha, foi um livro bem diferente. Eu espero que vocês gostem dele, aceitem a dica pra ler. Tanto quanto eu que investi e acabou se tornando um livro maravilhoso, uma leitura muito bacana. É esse aqui, ó. Além Mundos, eu vou falar de Scott Westerfield. Ele é conhecido aí pelas séries do Feios, que já teve resenha aqui no blog, do Leviatã, que também já teve resenha aqui no blog. Ele escreveu Vampiros de Nova York, não, Os Últimos Dias e Os Primeiros Dias, que são vampiros em Nova York. Já falou de moda, então, ontem. Ele é um autor que, sério, ele é mil e uma utilidades, as histórias dele são muito bem escritas. Ele é uma pessoa muito bacana e hoje eu vou falar desse livrão aqui, esse calhamalhaço, esse tijolinho chamado Além Mundos. Além Mundos, ele começou com uma dúvida pra mim, porque ele a princípio não é série, apesar de eu achar que ele precisa ser série. Mas, contudo, entretanto, toda a vida, a gente sabe que cabeça de autor é uma coisa muito louca, né? Porque quantos autores não diz que o negócio é livro único, vira série, o troço é trilogia, vira série com 10 livros? Então eu não sei se no futuro distante poderá virar série. Por enquanto, hoje, a informação oficial que eu tenho é que não é série. Isso aqui é um livro único. E aí vocês devem estar se perguntando, Andy, um livro único? Sim, um livro único, que foi publicado pela Galera Record, de 543 páginas. É isso que espera vocês em Além Mundos e o que esperaremos em Além Mundos. Além Mundos é uma história que é diferente. Primeiro porque ela é narrada sobre dois pontos de vista. E aí vocês devem estar se perguntando, Andy, mas isso é normal, vários livros são narrados sobre dois pontos de vista. Sim e não. Sim, porque geralmente, né, o narrado em ponto de vista ou é o casal, ou a quantidade de pessoas que estão lá contando a história. Então, sei lá, é um grupo de amigos, os 10 amigos estão narrando o ponto de vista. Ou é narrado com presente passado ou presente futuro. Presente futuro é muito difícil de acontecer. Eu não lembro nenhum livro que foi presente futuro. Mas presente passado eu já vi alguns livros, já resenhei aqui no blog. Só que a vantagem desse livro, ou o diferencial desse livro, é que não é presente futuro. É uma narrativa que eu poderia dizer o seguinte, ela é o narrador, o dono e a sua criatura narrando a história. Vocês não entenderam, né? Eu já vou explicar já já. Além Mundos é narrado por duas personagens. A primeira é a Lizzie e a outra é a Darcy. A Darcy, na verdade, é a dona da Lizzie. Porque a Darcy, ela é uma jovem escritora. Ela é uma menina que tem aí 16, 17 anos, né, mais ou menos. E durante um momento ela decidiu que queria ser escritora. Ela escreve Além Mundos em um mês, 40 dias. Sério, ela chega, senta em casa, digita, vai, beleza. E aí ela tem a história pronta. Porque esse livro, gente, a primeira parte, essa parte da Darcy, ela é legal por causa disso, porque ela vai falar sobre esse mundo literário, ela vai falar sobre o autor, ela vai falar sobre a questão de expectativa de livros, a questão de pagamentos, né, de remuneração, a questão de você estar lá naquele mundo que você acha que não existe, das coisas legais, das pessoas gritando, das pessoas adulando da editora em cima de você, de copy 10, que é todo esse mundo que a gente está aqui
que a gente conhece, mesmo que em mais ou menos importância, né? Porque, vamos supor, às vezes a gente como blogger não entende todo o processo, mas muitas pessoas que têm blogs, elas trabalham dentro do meio literário, então elas vão saber exatamente do que eu estou falando, elas vão entender, né? O que é simples é o seguinte: não significa só você dizer, escrevi 10 mil né, 10 mil palavras e agora eu vou publicar o livro, ok, é só dar print, mandar imprimir, mandar pra gráfica. Não, não é assim que funciona. Entre você terminar de escrever e o seu livro aparecer impresso, aparecer assim, bonitinho, tem muitas coisas na frente, e é isso que ele mostra, né, a personagem mostra, e é isso que muitos autores, jovens autores, não sabem. Então a nossa personagem, ela é uma jovem autora, ela de repente fez essa história muito bacana, ela manda pra editora, a editora quer apostar no livro dela e fala: filha, vou comprar essa sua ideia, vou te passar um adiantamento pro seu livro e você vai ser feliz, vamos trabalhar nesse livro, a gente vai publicar. E aí a menina fica deslumbrada. Imagina você com 17 anos, você viu igual aquela soma de dinheiro, aquela possibilidade daquela sua história que tu escreveu em 40 dias vir a ser publicada. Só que a Darcy é uma menina nova, uma menina que ela é um diamante bruto, né? Então ela vai pra Nova York, ela começa a conhecer alguns autores que ela só vê de Twitter, de Facebook, ela acompanha os livros e os caras estão lá na frente dela, eles começam a trocar ideias, eles começam a entender um pouco, a vir referências, a um ajudar o outro, e ela tem toda essa pressão da editora. Então, durante a narrativa, vamos dizer assim, ela tem essa pressão da editora, a editora falando que ela precisa escrever um segundo livro, que você está gastando dinheiro que não deveria ter, as próprias descobertas, porque ela é uma menina de 17 anos, como eu falei, ela abre mão de ir para a faculdade para poder viver de escrita nesse primeiro momento, então ela vai lá tentar um pouco disso e tem essa vida nesse momento que ela está em Nova York. Então vamos dizer assim, esse livro ele dura mais ou menos aí quase um ano, não é exatamente um ano não, mas ele dura bastante tempo, o decorrer da história é um pouco grande. E nesses momentos a gente vê aí a editora em cima dela, a questão de autógrafos, a questão que não tem muito aqui no Brasil, que são essas, umas feiras literárias. Eu acho que todo mundo já meio que sabe, né, que tem essas coisas de você pegar as cópias avançadas, que é de graça, né, quem entra, e você pode ler livro de todo mundo, você encontra vários autores. Muitas vezes os autores internacionais fazem publicação disso nos Instagrams, nas redes sociais dele, então acho que todo mundo sabe exatamente do que eu tô falando, apesar de repente não linkar o nome de algumas instituições. Seria como se fosse a nossa Bienal do livro aqui, mas um pouco diferenciado, né, não é exatamente a nossa Bienal, mas é a ideia. E a gente tem essa evolução dessa personagem. Ela é uma personagem, como eu falei, nova, que ela vai aprender não só a vida dela, pessoal, como também a vida profissional. E essa história vai evoluindo. E por outro lado, a outra pessoa que narra é a Lizzie. A Lizzie é a criatura da Darcy, ou seja, é a personagem do livro que ela escreveu. É o tal do livro Além Mundos. O Além Mundos é o livro que a Darcy escreve sobre uma menina que os pais são separados, ela tá voltando da casa dos pais dela e de repente ela tá lá no aeroporto no final do dia. Todo mundo que já viajou de avião no final do dia, no início do dia, mas eu falo final mesmo, sabe? Tipo 2 horas da manhã. Você sabe que o aeroporto tá vazio e muito cedo também, aquela coisa, sei lá, 4 e pouca, 5 horas. Não é o horário do rush, não é a nossa ponte aérea, né? Quem não mora no eixo Rio-São Paulo, aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente tem muito isso. De manhã muitas pessoas saem daqui do Rio e vão para São Paulo trabalhar e no final do dia elas voltam ou vice-versa. Claro que há outros estados que fazem a mesma coisa, mas aqui no Rio e São Paulo é uma ponte aérea muito grande. Tem muitos voos para São Paulo no início do dia e tem muitos voos no final do dia, né? Por volta de manhã é por volta entre 6 horas até umas 8. E no final do dia seria mais ou menos entre umas 6 e 8 horas da noite também. E aí ela tá no aeroporto voltando pra casa da mãe. Ela tá no aeroporto no final do dia, depois de passar algum tempo com o pai. E infelizmente acontece um atentado terrorista. Ela tá ouvindo as pessoas gritando tiros de armas de fogo. Ela não sabe o que fazer, ela fica desesperada e ela começa
a entrar em pânico. E aí ela liga pra emergência. E aí a emergência sabe o que tá acontecendo, diz que vai mandar uma coisa pra mim, mas ela fala, filha, o cara vai me matar. Tu não tá entendendo. Garotinha não tá entendendo que o cara tá com a arma, tá atirando e eu vou morrer. E aí a menina da emergência fala assim pra ela, se finge de morta. E pronto, ela resolve entrar tanto nesse personagem do se finge de morta que ela simplesmente se desliga do mundo e cai. E no que ela cai, né, ela acaba, vamos dizer assim, batendo a cabeça, ela meio que entra em coma. E quando ela entra nesse coma, entre aspas, tá, gente? Ela entra num mundo como se fosse um mundo paralelo. Eu diria, durante a minha leitura, que seria mais ou menos o purgatório, tá? Você não tá, né, não passou dessa vida, você não tá morto, mas tu também não tá vivo, tu tá num entre mundos. É exatamente isso, é por isso que se chama Além Mundos. Você tá nessa, é como se fosse uma grande estação de trem, né, um aeroporto, enfim, algum lugar de transferência, né, uma rodoviária, que você tá ali, mas você não pega o seu meio de transporte para seguir e você fica parado. E quando ela fica parada, ela começa a perceber que ela tá nesse lugar, nesse além-mundo. Ela conhece o par romântico da história. E ela começa a perceber que ela tem esse dom de poder ir para esse mundo. Então, poder ver gente morta. E a história da Lizzie vai se desenvolver a partir daí. Então, na verdade, durante a leitura desse livro, a gente tem duas histórias acontecendo. A gente tem a história da Darcy, que é a real, vamos dizer assim, né? É uma menina que é gente como a gente, que tem todo esse sonho de ser escritora e vai mostrar um pouco da vida pessoal dela também, as descobertas dos primeiros amores, a questão de trabalho, a questão de ser positiva ou não, de como o mundo é cruel, essa coisa de trabalho, né, de pressão. E outras coisas mais que eu não quero nem entrar em detalhes. Eu achei que o autor foi até bem ousado, porque ele faz, vamos dizer assim, ele desconstrói muitas coisas. Então eu também não quero falar, acontece isso porque vai estragar pra vocês. Foi uma surpresa até muito positiva pra mim, alguns acontecimentos no mundo da Darcy, e até um pouco mesmo de autor, né, porque eu acredito que isso deve ser normal. Você tem um amigo autor e você dá uma ideia e de repente o cara pega essa ideia e transforma num livro, transforma numa cena, um detalhe ali que você dá uma ideia e ele tá sem ideias, né, de pesquisa. Mas assim, mesmo que eu não esteja nesse meio de literatura, né, nunca tenha participado disso efetivamente, mas eu acho que é um pouco como todo mundo, né? Tipo, na minha profissão, por exemplo, também tem isso. Às vezes alguém fala um negócio e eu falo, isso aqui, nesse projeto não, mas naquele outro projeto é bacana. Eu acredito que um pouquinho em todos os projetos você possa puxar essa luz. Então você tem essa menina que está se descobrindo, e tem umas coisas muito legais. O autor faz muitas referências ao próprio mundo do livro, da literatura, de produzir o livro. E, sinceramente, gente, eu acho que pra quem quer ler, assim, pra quem quer ler não, pra quem quer ser escritor, para quem quer começar, para quem quer ter uma noção, tem muita referência super bacana aqui. E o autor em nenhum momento ele é viajando, sabe? Ele é muito real, ele fala dos prazos, ele diz de estações de prazo, ele diz da editora ficar em cima, da questão do copy 10, que é da questão de melhorar algumas coisas, de você precisa dar respostas diferentes porque a editora te pede. Ele é muito realista nesses acontecimentos, então acho que para quem quer seguir um pouco esse caminho, seja na parte escrita ou seja na própria parte para trabalhar com livros, vale a pena dar uma chance. E por outro lado, a outra narradora, né, que é a Lizzie, ela tem essa questão do sobrenatural. As coisas vão se desenvolver na vida dela depois desse acontecimento. Então, essa questão do atentado terrorista, ela é a única pessoa que vai sobreviver, e com isso todo mundo tá em cima dela, né? A família, tipo assim, os amigos não sabem como tratá-la mais, porque, meu Deus, ela sobreviveu a um ataque terrorista. Tipo, o que você vai falar pra uma pessoa dessa? Não vai tudo ficar bom, né? Ela também começa a mudar, ela começa a ver as coisas com outras formas, ela meio que descobre que ela tem esse dom, vamos dizer assim, né, de ver os mortos, e isso são várias descobertas que vão acontecendo com ela. Então são duas histórias que elas são completamente diferentes, porque uma é ligada ao sobrenatural, é ligada ao mundo dos mortos, essa coisa de magia que a gente tá cansado em ver em livros dessa temática, né, do jovem adulto, do young adult, né.
o jovem adulto sobrenatural, e ao mesmo tempo a gente tem uma parte que é meio realidade, né? Apesar de ser ficção, assim, ele tem uma pegada de realidade. O autor cria uma personagem ali pra encarar aquilo, mas isso de fato existe. Então são duas personagens que elas não têm nada a ver uma com a outra. E isso é o mais legal, porque geralmente nessas histórias que são vários personagens narrando, eles têm alguma coisa em comum. Seja porque eles vão se encontrar no futuro, seja porque o objeto, né, o lugar que eles estão é o mesmo. Ah, eu estou narrando agora no presente e acho um diário da casa onde eu tô de 200 anos atrás. Então, assim, a casa é a ligação. Nesse livro não tem ligação com os personagens. Na verdade, se a gente puder falar assim, a única ligação é que a Darcy é a dona da Lizzie. Mas tirando isso, a gente não tem mais nada. Então as referências, as coisas, são duas personagens muito bacanas. A questão dos personagens é muito legal porque eles vêm sendo explicados, né? Quando a Darcy tá falando lá do livro dela. Então, assim, você vê essas coisas acontecendo. Ela fala, preciso fazer revisão, esse final está muito caído. Aí você vê o outro final. Então, isso foi muito bacana. Eu achei que esses dois livros na verdade, são dois livros que ele poderia ter separado, né? E criado uma coisa diferente. Ele acabou juntando, tendo essa ideia super diferenciada que eu achei muito bacana. E ao mesmo tempo, foi por isso que eu falei pra vocês que pra mim deveria ser uma série. Porque no final a gente sabe que alguma coisa mais vai acontecer com a Lizzie. Ela precisa seguir a vida dela. Porque as coisas vão acontecer durante o livro e vai chegar no final, você vai ficar nessa dúvida. E a própria Darcy, porque a Darcy, quando ela cria esse livro Além Mundos, ela logo no início já sabe que tem que fazer uma continuação. Então, assim, pelo menos mais um segundo livro precisaria ter, sabe? Pra poder dizer, tá aí, ela terminou essa série, tipo, a editora pediu mais, ela começou a escrever outra coisa, e isso também é discutido no livro. Então é um livro muito bacana, gente, sério. É um livro que eu não dei nada por ele. Ele começa um pouquinho lento no início, né? Os primeiros 10 capítulos, assim, você acha que não vai te pegar, mas depois desses 10 capítulos, você meio que se apaixona. Tanto pelos personagens do lado sobrenatural, quanto pelos do lado real. E aí, na verdade, você não sabe o que você quer ler. Você quer ler os dois, você quer saber dos dois, porque a Darcy tem um desenrolar próprio, junto com um meio, né, um núcleo de personagens super interessantes, desde autores que ela é fã e acaba estando ali do lado dela, os amigos dela que, uau, agora você é uma autora famosa. Então, esse amadurecimento dela. E do outro lado sobrenatural, você também tem bons personagens, você também tem boas histórias. Então, assim, são duas histórias muito, muito boas e que elas se completam. E você fica apaixonado pela leitura e quando você vê, você leu essas mais de 500 páginas aí em pouco tempo. Então, assim, gente, fica essa dica pra vocês. Deem uma chance para Além Mundos. Eu sei que é um livro grande, eu sei que é um livro grosso, eu sei que muita gente foge disso, mas por enquanto ele não é série, ele é livro único. E eu acho que vocês vão super curtir. A capa é a original, que tá lá fora, que veio. Tá muito legal, é uma história bem bacana. E até agora, eu acho que de 2016, assim, eu levantaria esse livro como algo mais diferente do que eu li, porque ele é uma mistura, mas não é comum as coisas que eu tenho lido. Então, assim, fica essa dica pra vocês de Além Mundo, pra vocês se divertirem e entrarem aí num novo processo. Quem não conhece Scott, comecem a conhecer, e quem já leu as outras coisas do Scott já sabe que é bola dentro, né? Não é uma leitura que vocês vão se arrepender, não. Então, assim, vi pessoas que não tinham lido ainda e adoraram, vieram falar, nossa, o que você achou? Que não sei o que. Eu falei, gente, gostei bastante do livro. Sério, foi muito legal e eu torço para que vocês gostem também. Então, é isso, gente. Essa foi a vídeo resenha de hoje, falando de Scott Westerfield com o seu Além Mundos, esse livro que eu ainda não sei se vai ser série ou não, por enquanto livro único, que foi lançado pela Galera Record agora em 2016, e torcendo aí para mais informações, qualquer nova informação, eu juro para vocês que eu vou atualizar aqui. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa vídeo resenha. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, clica no curtir.
Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para vocês ficarem por dentro, não só dos vídeos de resenhas, mas também do Blá 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 Literário, que sempre sai aí uma vez por mês também. E claro, além daqui do canal no YouTube, o blog está presente nas redes sociais, lá no monpetitpoisson.com, que é o blog com as resenhas, com os posts todos bonitinhos que saem às terças, quintas e sábados. E também nas redes sociais, né? No Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar Mon Petit Poisson nessas 3 redes aí que vocês vão seguir. Vão seguir rapidinho, vão conseguir se achar. E aí aproveitem, fiquem de olho, sigam, marquem lá para vocês receberem sempre as notícias, para vocês ficarem por dentro não só das resenhas que vão ao ar, mas também das promoções, das coisas bacanas. Beleza, galera? Super beijo para vocês. Até a próxima resenha aqui no canal. É isso, beijos. Tchau, tchau.